você que está em casa, boa tarde para todos aqui na minha plateia. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje é dia de O Que Eu Nunca Disse Para Você. Será que ele nunca disse? Ele mora e atende e tem um programa com um dos CEPs mais famosos do mundo, 90210, que é simplesmente de LA, Beverly Hills, onde moram todas as celebridades. E é o meu convidado essa tarde que vai contar tudo. Muito obrigada, Dr. Robert Ray, pela sua presença. Bem-vindo. Obrigada, querida. Muito bem. Quem é o meu convidado dessa tarde? Robert Ray. Vejam só. De uma infância humilde à carreira de sucesso. A vida do cirurgião plástico Roberto Miguel Ray Jr., conhecido como Dr. Robert Ray, parece um conto de fadas, mas é antes de tudo uma história de superação. Filho de pai americano e mãe brasileira, Dr. Ray nasceu no bairro da Lapa, em São Paulo, e vivia com a família uma realidade muito diferente da que vive hoje. Tendo que lidar com as constantes dificuldades financeiras e a desestrutura familiar, aos 11 anos, Dr. Ray chegou a se envolver em pequenos furtos. Um destino muito conhecido de jovens que, assim como Roberto Miguel, não possuem estrutura familiar e financeira. Mas foi com a visita de missionários religiosos que deu início ao conto de fadas deste pequeno brasileiro. Foi assim que ele e seus 3 irmãos saíram da casa de um quarto na periferia de São Paulo e foram parar no estado norte-americano de Utah, adotados por esta comunidade religiosa. São muitas as histórias dessa época que hoje, em primeira mão, serão reveladas especialmente para você. O que Dr. Ray nunca disse para essas e tantas pessoas do seu passado. Foi mais tarde que Robert, como já era chamado, e os irmãos transferiram-se para o Arizona. Aos 16 anos, ele encontrou-se com sua mãe biológica novamente e eles puderam juntar a família. A mãe chegou a trabalhar como zeladora para ajudar com as contas escolares de Robert. Com o apoio da família, tanto a natural quanto a adotiva, Dr. Ray tomou gosto pelos estudos e sempre teve muita determinação para vencer na vida. Ele sempre acreditou no sonho americano e sabia que, com determinação e disciplina, conseguiria realizar tudo aquilo que sempre desejou. Sua vida nos Estados Unidos nem sempre foi um mar de rosas. Quando ele passou nos exames e foi admitido na Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo, os colegas zombavam dele. No meio dos jovens mais bem-nascidos do mundo, Dr. Ray não tinha prestígio e para muitos era ninguém. Na época, Robert chegou a ser abandonado por uma namorada que abriu sua carteira e descobriu seu nome verdadeiro. Os latinos, negros e chineses sempre foram estigmatizados, associados a trabalhos braçais e todo o tempo ele teve que ouvir que ali não era lugar para ele. 17 anos depois, na formatura, um professor o advertiu dizendo que ele dificilmente conseguiria sucesso por ter escolhido morar num dos lugares mais concorridos do mundo na área da cirurgia plástica. Ele não deu ouvidos e, mais uma vez, confiou na sua incrível vontade de vencer. Pegou todas as suas coisas, colocou no banco de trás de um Mustang velho e dirigiu para Beverly Hills. Com a autoestima em baixa, Ray sabia que precisava se tornar um dos melhores. E depois de muito esforço, ele conseguiu feitos que nenhum outro cirurgião conseguiu. Após
Após mais de 3 décadas, o brasileiro Roberto Miguel Ray Jr. está entre os 5 melhores cirurgiões plásticos de Beverly Hills. Chega a ganhar $100 mil por dia. Mora numa mansão avaliada em $10 milhões. Opera as maiores celebridades da televisão e cinema, embora não divulgue nomes. E é a estrela principal do reality show Dr. 90210, tendo conquistado a audiência média de 330 milhões de telespectadores em 120 países. Com filas de famosos e anônimos esperando para passar pelas mãos do renomado doutor, ele tem um consultório disputado e chega a receber 35 pacientes por dia. Hoje, conhecido no mundo todo, Dr. Ray é famoso por realizar missões cirúrgicas onde leva os benefícios da cirurgia plástica para populações necessitadas em países pobres. Ele mostra na TV não só os pacientes e as cirurgias que faz, mas detalhes da sua vida íntima e familiar. Ele convive com as câmeras 24 horas por dia e é amigo de muitos famosos. Hoje, com exclusividade pela primeira vez na TV brasileira, Dr. Ray promete dizer o que nunca disse para ninguém. Não perca! Promete mesmo? Nunca falei antes. Olha, eu tava dando uma olhada ali nesse VT da tua história. Dá pra chorar, né? Não sei, mas eu percebi algumas coisas. Você saiu do Brasil aos 12 anos, se eu não me engano. Não é isso? Tá. E foi para os Estados Unidos. Claro, isso é uma mudança aos 12 anos. A gente está começando a se formar como adulto. Aí, quando começando a se formar como adulto, você também já começou a mudar de país e a mudar de identidade em termos de cultura. São duas fases muito complicadas e vieram Bem juntas. difícil. Bem difíceis. O que motivou o Roberto, né? O Dr. Robert, agora, mas o Roberto na época, a ser um sucesso? O medo ou a raiva? Pergunta ótima. São duas motivações ruins, mas foi incrível que você me entende muito bem. Foi exatamente as duas motivações que eu tive. Eu não ia voltar para casa do meu pai, não ia voltar para a situação onde vivia. Sim. E a raiva, porque chegando nos Estados Unidos, pensando que era o país da oportunidade, o preconceito americano. Eu agradeço os americanos por me dar a oportunidade, mas o preconceito era feroz nos Estados Unidos. Cheguei lá, eles me disseram, essa igreja, a gente vai nessa igreja, mas mexicano e pessoa com você vai nessa igreja aqui. Sim. Primeiro dia Foi que eu cheguei lá, segregado. e quando eu cheguei na Harvard, aquela moça, uma família muito famosa americana, então eu pensava, bom, é o país de oportunidades, se você se esforça, você entra na Harvard, finalmente você está igual ao resto do mundo. Certo, Não. Mesmo lá eu senti esse preconceito. Nós brasileiros somos branquinhos, né? Comparado com os outros latinos da América Central e Sul. Sim. Então a gente tem a aparência do resto americano. Chegando lá, a gente não era convidada, os chineses, japoneses, latinos, a gente não era convidado para as festas da Harvard. Só as famílias mais ricas da Harvard eram convidadas. E aquela menina descobriu que eu era latino, porque me chama de Robert, né? Ela descobriu, nunca mais fez outro programa comigo. Nunca mais? Nunca mais. Quer dizer, aí você Então, ouviu aquilo. Que deu raiva. As duas coisas mas não é motivação boa. Raiva, finalmente, que não. a raiva começa a te destruir. Claro que não são motivações positivas, mas você usou a energia, desses sentimentos negativos para construir alguma coisa. E chega a esse ponto. Como tem pessoas que usam essa mesma energia para se destruírem. Bom, vamos saber tudo e vamos começar. Dr. Ray, eu quero saber o que você nunca disse. Primeiro tem um envelope aqui, e eu gostaria que você escrevesse, nós vamos revelar no final do programa, o que você nunca disse para ninguém. E vai dizer hoje pela primeira vez, está aqui, pode escrever. A minha esposa vai me surrar quando chegar em casa. Ela vai? Você fala o
que no Brasil, porque é muito inteligente, né? Oi? Ela que é a chefana, a chefão da casa. Ela que manda. Mas não é só Você lá, né? falou o quê na mídia brasileira? Você tá louco? Bom, mas aí você fala para ela, Só pra você, Márcia, só pra você. Tá bom, por favor. Então escreva o que você nunca disse para ninguém. Nós vamos revelar no final do programa. Pronto? Que horror. Me dá aqui. Esposa vai estar pula da vida. Ih, eu quero saber. É só no final.